Quem também segue na Libertadores é o São Paulo, assunto do nosso Sport Center a partir de agora. E a gente traz aí a sequência, já que falávamos também da dupla Grenal, o Inter é o próximo adversário do São Paulo nesta retomada de Campeonato Brasileiro, na próxima quinta-feira, dia 13. Aí no fim de semana tem o clássico contra o Corinthians, fora de casa também. Depois, Cuiabá, Vasco e Criciúma. Essa a agenda do São Paulo, que hoje também teve entrevista coletiva lá com o seu presidente. E o Edu Afonso chega ao nosso Sport Center trazendo os destaques desta segunda-feira, também o que foi dito lá pelo Casares. Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Mais tranquilo do Corinthians. Tudo bem, Glaucia? Boa tarde a você, boa tarde ao Renato, a Mari, ao fã de esportes. A entrevista foi lá no Morumbi, eu estou aqui no CT da Barra Funda, onde rolou um treinamento. Bem, vamos começar então com essa história de hoje lá no Morumbi, que é importante. Não foi uma entrevista tão bombástica, tão esperada assim como a do Corinthians, né? Que envolvia vários assuntos importantes. Mas a do São Paulo também teve seus pontos altos. O São Paulo apresentou um novo patrocinador de camisa, a Blue Life, que é uma empresa de consultoria de saúde. E antes dessa apresentação, o presidente Júlio Casares concedeu uma entrevista falando dos assuntos pertinentes ao futebol. E nós separamos alguns trechos que achamos importantes dessa entrevista do Casares. Um deles é a situação da lateral esquerda do São Paulo. Vamos lembrar, o Caio Paulista saiu, o São Paulo ficou com Wellington e Patrick Lanza. Michel Araújo quebra um galho, Moreira também, mas não são efetivos à posição. São Paulo já estava atrás de um substituto para o Caio Paulista. Nisso, o Wellington precisa renovar contrato. Está bem difícil essa renovação. São Paulo chegou ao máximo. Agora tem que partir do atleta e do seu staff, com esse valor que já foi apresentado, uma nova conversa, o que parece bem difícil. E essa possibilidade de saída do Wellington no final do ano é muito grande. E aí tem um nome que está pipocando já faz um tempo, muito porque o irmão dele é São Paulino e tem publicado em rede social, que é o do Alexandro, que está na Juventus, terminando o contrato, não vai ficar. Bem, qual é a situação? Teve uma conversa, sim, do São Paulo por vídeo. São Paulo falou, olha, se você voltar para o Brasil, eu quero conversar com você. O Alexandro disse, olha, se eu voltar para o Brasil, que não é a minha prioridade, eu converso e dou prioridade para você. E só. Para aí, até porque o salário anual do Alexandro, hoje na Juventus, ele é 80% maior do que o maior salário do São Paulo. Então ele precisaria reduzir muito o salário para se encaixar na filosofia. O Casares falou um pouquinho sobre essa situação do Alexandro e a gente acompanha. Sempre nós vamos ouvir a questão técnica. A questão da janela, nós tínhamos assim uma perspectiva que algumas propostas poderão chegar. O Pablo tem uma contusão, era um jogador de seleção brasileira, pode acontecer que venha. Nós vamos avaliar, Edu, nós temos que ter também o princípio de que não podemos perder a qualidade técnica do elenco, mas também não podemos de ser um vendedor se vier uma proposta que seja positiva. O atleta às vezes quer sair, ele tem um momento como o Beraldo, que era um momento interessante, e nós seguramos o quanto possível. E agora não vai ser diferente, nós vamos tentar buscar esse equilíbrio. Não é fácil, porque lá no final do ano você tem que fechar a conta e infelizmente não adianta só crescer maravilhosamente no marketing, na bilheteria, nas questões que o torcedor tem dado para o São Paulo. Premiação importante, mas nós temos que fechar a conta e a venda de jogador é um produto, assim como outro. Vamos tentar fazer um equilíbrio com eventuais saídas e com eventuais chegadas. Bem, essa foi uma resposta sobre se o São Paulo vai conseguir, como no ano passado, não vender ninguém na principal janela e só vender no final do ano. Aconteceu isso com o Beraldo. São Paulo suportou o assédio, manteve o Beraldo, conquistou a Copa do Brasil e aí não teve como negociar o Beraldo. Então, o Casares não garantiu, disse que a tentativa é essa, mas aparecendo proposta. Agora sim a gente ouve ele falando da situação do Alexandro e do Wellington, esse problema da lateral esquerda que o São Paulo está tendo desde a saída do Caio Paulista. Olha, o Alexandre é um grande jogador, né? O nosso pessoal do futebol já teve até uma conversa com ele. Eu não sei exatamente se ele deseja deixar a Europa, né? Essa é uma outra questão. O que nós sabemos é que se por acaso ele vier para o Brasil, São Paulo será o primeiro clube a conversar de forma objetiva. Mas está muito distante, porque ainda ele está pensando na continuidade da carreira dele ainda na Europa. Mas ele deixou claro que se vier a acontecer, o São Paulo será ouvido. Agora é claro que aí entra a questão financeira, de orçamento, de salário. Né? Nós temos hoje uma folha já muito competitiva, então nós vamos ter que estudar isso com responsabilidade. Ainda esperamos a renovação do Wellington, né? O Wellington é um grande valor, nós esperamos que ele renove, não está fácil, mas
O técnico já falou, a nossa área de futebol já fez inúmeras reuniões, eu mesmo participei, e nós aguardamos aí que a gente possa ter o Wellington. Se não tiver o Wellington, ele vai cumprir o contrato e nós vamos ter que realmente trazer uma opção lateral, e o Alexandre seria uma grande opção. Mas não está fácil. Não é uma coisa que nós podemos chegar para o nosso torcedor e dizer, está bem encaminhado, não. Até porque ele ainda deseja continuar na Europa, como prioridade. Pode ser que depois, se a opção vier para o Brasil, o São Paulo é um grande candidato. Bem, Glau, o que vale a pena ressaltar ainda dessa entrevista? O Lisiero e o Mendes, que estão voltando de empréstimos, tiveram conversas hoje com o departamento de futebol, com o Rui Costa, com o Belmonte. Se o Zubeldia aprovar, os dois serão integrados. É uma posição em que o São Paulo tem uma certa carência, porque o Pablo Maia só volta daqui a alguns meses. Então, tanto o Mendes, que foi da seleção equatoriana, perdeu espaço, e o Lisiero, que é base do São Paulo, podem incorporar o time no segundo semestre para as Copas e para o Campeonato Brasileiro. Sobre reforços, é isso. O São Paulo vai dar total respaldo jurídico, Glaucio e companheiros, caso os jogadores que foram citados pelo Testor naquela partida contra o Palmeiras, por, entre aspas, um suposto erro para favorecer o Palmeiras, esquema, tudo mais, se esses jogadores quiserem entrar na justiça contra o dono da SAF do Botafogo, partirá do São Paulo todo o trabalho jurídico de respaldo para que esses jogadores façam isso. E o São Paulo também está criando, ou quer criar, um fundo de caixa até 2030 para tentar saldar os juros, que é o grande problema da dívida do São Paulo, a alta dos juros. Então o São Paulo quer 3 pilares. Um fundo para colocar dinheiro todo mês lá e ir juntando um montante, renda e tudo que possa o Morumbi oferecer em termos de dinheiro também iria para esse fundo e, claro, a sua base, a venda de um jogador anualmente, uma parte seria colocado nesse fundo. Objetivo, em 2030, já sem o Casares de presidente, o São Paulo conseguir pelo menos pagar as dívidas de juros que tem e que comem aí uma boa parte do orçamento anual do São Paulo. Sobre time, estão fora os caras da seleção, Rafael, Bobadilha, Ferrarese, Rames Rodrigues. O Wellington Rato tem boas chances de voltar, viajar e ficar à disposição contra o Inter. Luciano e Igor Vinícius, esses voltam e estarão à disposição no jogo de quinta-feira. São Paulo lá no Heriberto Rilse defende o G4 do Campeonato Brasileiro. Gláucia. Bom, Edu, obrigada pelas informações, amigo. Beijo grande para você, ótima sequência de trabalho por aí, trazendo esse início de semana do São Paulo, a janela aí em pauta, né? E aí a gente até conversava enquanto ouvíamos o Casares falar aqui. Uma fala pé no chão, sabendo também das possibilidades. E é óbvio que esse mês de julho e de janela vai movimentar demais em todos os sentidos, né? De saída, de chegadas de jogadores. E muitas vezes também é difícil de segurar por questão de valores, dos clubes também precisarem disso, né? Precisarem fazer caixa e de segurar também a vontade ou não dos jogadores. E a questão do Alexandro, né? Caro, ainda tem mercado lá fora. Óbvio, não custa perguntar, né? O não nós já temos, o velho não nós já temos, né? Mas perguntar e claro, demonstrar interesse, né? Tem que demonstrar interesse, é isso. Mais do mais que, complicado, mais do né, que dentro do contexto. O São Paulo já tem uma abordagem interessante. Já combinou com o jogador, com o seu atleta, caso você venha para o Brasil, conversa com a gente. Nossa, aí tomar um café. Vai ter bolo, não tem problema. Mas assim, o Casares quando precisa também, ele é liso. Mas hoje ele foi muito direto, muito lúcido na resposta. Acho que é importante não criar esse tipo de ilusão no torcedor, sabe, cara? Sabe, você trabalhar com a realidade, trabalhar com o que realmente é. E às vezes a realidade é complicada. E eu acho que o torcedor, ele ama o clube dele. E quando a realidade é complicada e vê um dirigente, no caso, o chefe da parada toda, que é o caso de um presidente, quando ele vê um presidente falando e deixando as coisas claras, o cara compra a causa. Então é isso. A questão do Wellington tá enroscada também, né? Parecia que ia, agora parece que não vai. Então ele deixou isso muito claro. Mas é mais fácil também ser lúcido na fase boa, né? O São Paulo tá num momento muito legal, com um treinador que causou impacto muito rápido, não precisa também jogar para a torcida, né, Rego? Tipo, olha, vamos fazer loucura para trazer, para acontecer. Calma, a coisa está organizada. Tem coisa para resolver, né? Tem um colombiano que está com a seleção dele lá também, que é um negócio para resolver, que foi um tirinho meio errado. Mas, assim, São Paulo está em paz, né? Por enquanto. Vamos deixar bem claro que no Brasil, quarta e domingo, tudo muda. No caso, quinta, né? Depois tem terça, já não é mais quarta e domingo. Mas o São Paulo vem numa crescente, eu tenho até falado que, para mim, os clubes começaram a Libertadores, acho que foi o que
do que estava e de Terminou em onde alta, chegou, né? foi o que mais cresceu dentro da competição. E assim, falando do Alexandro, caso venha, deixando claro que o presidente já disse que não é tão fácil. Ah, meu parceiro, dá a camisa e deixa jogar, porque aí é pedigree, é outra coisa, é jogador que está anos em campeonato italiano jogando no alto nível, grandão. Tem que ver as questões das lesões, né? Um cara que sofreu durante algum tempo com lesões, mas está bem, muito obrigado. E tem mercado lá, como disse o presidente, se ele quiser ficar na Europa, ele vai ficar. Aí depende muito da família, né? Se a mulher quer voltar, se não quer, aí complica, né? A patroa que manda. E aí você liga ali para conversar com o que fez esse movimento recentemente, aí o Lucas fala um pouquinho, fala que tá legal, fala que tá funcionando, fala que é bacana trabalhar com o Zubeldia, enfim. Esse mercado do meio do ano é o mais legal, né? Por conta dessa movimentação de Europa. Fica muito interessante. E ao mesmo tempo que o presidente, ele não joga para a torcida, ele fala sobre o assunto, porque o assunto está acontecendo. Então ele também não nega, né? Ah, não tem nada. Não, teve sim, interessa, muito difícil, mas por que não? A gente conversa, tal, se coloca ali, né, como interessado, mas dentro de todas as condições, dentro da realidade. Mas se chega para realmente entrar ali como titular. E é interessante também porque a gente vai conseguir ver agora, nesse meio do ano, muito do Zubeldia também nessa movimentação no mercado, né? Então agora já com muito mais autonomia. Começar um pouco mais a mão dele no trabalho, né? E um clube que não é São Paulo, que tem necessidade na posição, ele não ao menos perguntar pro Alexandro se rola ou não o match, aí tá errado, né, meu? Aí tá trabalhando muito errado. O que São Paulo tá fazendo é o que todo mundo tem que fazer. Você precisa de um jogador pra tal posição, um cara do tamanho do Alexandro tá livre, quer vir? O não nós já temos, você falou, né? Isso. A cara de pau é o que... Vai pra cima, pô. Ó, vamos pular o muro. É uma parte que eu tava prestando muita atenção quando você falou da seleção brasileira, que você falou dessa parte de grupo, de você ter o dia a dia. E aqui tem um dia a dia legal pra caramba, dos goleiros, né? Você, o Jandrei, o Felipe Alves ano passado também. Então você falar desse ambiente que eu acho legal pra caramba, cara, dos goleiros ali. Eu tô sempre acompanhando vocês ali também, Otávio, Márcio, enfim. É sempre um ambiente muito legal ali dos goleiros, né? E isso é muito importante. Na verdade, assim, a galera pensa muito que a posição ela é de disputa, ela é de rivalidade. Na Porque verdade, só um joga, né? Só um joga. Mas, na verdade, aqui nós estamos todos para servir o São Paulo. E o Zubeldia fala uma coisa que é muito verdade. Não interessa qual o nome que está vestindo a camisa. Quem está jogando é o São Paulo, quem vai ser campeão é o São Paulo, quem vai ganhar jogos é o São Paulo e todo mundo está incluído nesse processo. Então, assim, nós temos uma amizade realmente assim, muito grande e a gente se ajuda muito. Eu acho que deixa o clima bem descontraído, isso faz com que a gente venha todo dia, sabe, feliz, sorrindo para trabalhar. A gente se ajuda muito nos treinamentos, apoia um ao outro, e isso faz com que todos evoluam, todos cresçam. Então, assim, eu sou muito assim, agradecido de poder trabalhar com grandes profissionais, como são os 4 goleiros e os 2 treinadores de goleiro, e grandes pessoas também. Então, assim, aqui é muito bom porque a gente entra aqui e a gente tem um crescimento pessoal e profissional. Então, eu curto muito. Vocês dão risada, a gente sempre treinando e, cara, às vezes a gente treina muito, mas, a gente tá ali descontraindo, incentivando. Eu acho que isso faz com que a gente cresça juntos e é um prazer poder trabalhar com grandes profissionais. Você falou muito, eu vi em outras entrevistas, né, sobre a sua chegada ao São Paulo, que quando você soube, parece que você estava viajando e tudo mais, e aí quando você soube que o Fábio Melo, seu empresário, tinha uma reunião aqui, você falou, vai lá e acerta que é isso que eu quero. Isso. Porque era uma coisa que você já pensava há muito tempo. Isso. Por que essa ligação com o São Paulo? O que você olhava, que você falava? Claro, uma oportunidade de ir para outro lugar, para jogar, mas você ia ter também que buscar o seu espaço. Mas o que passava na sua cabeça em relação a vir jogar no São Paulo? Eu acho que assim, ao longo da minha carreira, teve algumas vezes já que surgiu algumas coisas de conversa com São Paulo e que não deram certo, sabe? E eu sempre falava assim, cara, eu sempre vi o São Paulo e falava assim, eu queria jogar no São Paulo. E aí teve umas 3, 4 conversas, né, entre vindas e idas aí, que algumas conversas por alto e tal, mas que não evoluíram.
E aí eu tava viajando, minha filha ia nascer, aí tava fazendo enxoval junto com minha esposa e tal, comprando as coisas. E aí o meu empresário me ligou e falou: Rafa, eu tenho uma reunião amanhã com São Paulo e tal. E aí na hora que ele começou a falar, eu tava no carro, e aí a minha esposa olhou para mim e falou assim: eu nunca te vi com esse sorriso. E aí, assim, ela estava grávida, a gente tinha acabado de construir nossa casa em Belo Horizonte, tudo certinho. Aí eu olhei para ela e falei assim: mas eu vou ter que ir para São Paulo, você é grávida e tudo. Ela virou e falou assim: mas eu nunca vi esse sorriso no seu rosto. É isso que você quer? Aí eu falei: Ela, então vamos embora. E aí eu fui e falei com o Fábio: Fábio, você tem uma reunião lá amanhã? Tem. E aí era o dia que eu ia estar o dia inteiro viajando, voltando pro Brasil. Aí eu falei assim: eu não vou estar com o telefone na hora que você vai estar lá, eu devo chegar só à noite, então a gente não vai conseguir conversar. Não sei se vai resolver alguma coisa lá ou não, mas eu não quero saber de nada. Só faça um favor para mim, volte de lá ou só saia de lá com tudo acertado. Eu não quero saber de mais nada, eu quero ir para lá. E aí foi o que eu falei com ele. E aí ele falou assim: então vamos embora. Eu não saio de lá enquanto você não sair de lá como goleiro de São Paulo. E aí nisso eu já fiquei muito feliz e já falei assim, comecei a idealizar e falei: cara, vai dar certo. Eu penso muito positivo, falei assim, vai dar certo. E é isso que eu quero e vamos embora. E aí, graças a Deus, as coisas aconteceram. Agradeço muito a diretoria também, que teve muita confiança e que me ajudou muito e confiou no meu trabalho. Então, assim, foi muito legal viver essa experiência, assim, da confiança que o São Paulo teve no meu trabalho, sabe? E isso, com certeza, me deu ainda mais motivação para chegar aqui e, tipo, falar assim: cara, eu vou dar a minha vida como se fosse o último ano da minha vida para que as coisas aconteçam, sabe? Inclusive, ainda nesse tema, né, outra coisa que eu ouvi você falando já, sobre aquele jogo da estreia da Sul-Americana contra o Tigre, que foi o nascimento da sua filha, né? Até foi interessante que onde eu vi, vamos dar os créditos, né? O Plihal até fala: pô, mas sua mulher realmente foi muito parceira, né? Porque eu queria que você contasse, talvez para quem não viu, né? Porque teve uma questão lá de ter que mudar a data, porque o jogo mudou de data e tudo mais. E conta um pouco dessa história. Primeiro, eu falei com ela assim, eu queria saber qual que era a decisão dela, por exemplo, sobre o parto e tudo. E ela foi muito parceira já nessa primeira, porque ela sabia que eu queria muito estar presente no parto da minha filha. Mas muito, muito, muito. E ela falou assim: eu vou optar então por ter um parto de cesariana, porque aí eu tenho certeza que você vai conseguir estar no parto, vai estar tudo, e aí a gente vai estar junto nesse momento. Só que aí o jogo estava marcado para quinta-feira e passou para terça. E o parto estava marcado para quinta, porque o jogo ia ser... Não, minto. É o contrário, não? Ao contrário, o jogo ia ser na terça e mudou para quinta, isso. E aí tava tudo certo, cara. Hospital, médico, equipe, tudo certo. E aí eu já não ia conseguir mais, porque eu já tinha programado o seguinte: cheguei da Argentina e aí a gente já ia para lá e tal. E aí eu falei assim: eu preciso. Aí ela falou assim: cara, mas se a gente jogar para depois, pode correr o risco de você tá jogando, tá na Argentina, tá em qualquer coisa e nascer. E aí? E aí ela foi muito parceira, porque aí nós adiantamos um dia antes da minha viagem para a Argentina para ter o parto. E foi muito legal, assim, porque era um sonho da minha vida viver esse momento, estar presente, foi muito legal. Então, assim, ela teve o parto, eu fiquei na maternidade, do hospital eu saí direto para o CT, já para a gente pegar um voo e ir para a Argentina. Então mas foi um momento muito especial. E o Fábio Melo, até meu empresário, tinha falado assim: Rafa, eu sou pai de 2 meninas e na minha vida tudo já acontecia de uma forma bem legal, mas quando minhas filhas nasceram, você vai ver que o mundo fica ainda mais... o mundo fica mágico, assim, e que muitas coisas boas vão acontecer ainda mais na sua vida. E aí eu me lembro que, tipo, nesse jogo, que foi um dia de vida da minha filha, eu estava lá em campo jogando contra
contra o Tigre e eu fiz um bom jogo, nós saímos vitoriosos de 2-0 e foi muito legal. Eu vivo esse dia hoje também com muito carinho. Tem esse jogo muito marcante porque quando a pessoa te fala assim, pô, você vai ver que tudo vai mudar e, pô, logo no próximo jogo que você faz boas defesas e ajuda o time a sair com a vitória, foi bem legal.